do que acontece quando a velocidade não é constante, tá? Então, vejam, a gente já viu aqui, né, como a gente pode ter uma velocidade não é constante, a gente pode, por exemplo, pôr num gráfico aqui, representar uma velocidade que está mudando, né? A velocidade está variando, portanto, ela não é constante. Então, quando a velocidade não é constante, a gente diz que existe aceleração, tá? E a definição aqui é bem simples, tá? É o seguinte: sempre que tiver mudança de velocidade, tem aceleração. Sempre que tiver aceleração, tem mudança de velocidade, tá? Essas duas coisas, elas andam juntas, porque a definição de aceleração, tá? Aceleração a gente usa um A normalmente. Aceleração é variação de v dado um certo intervalo de tempo, tá? Portanto, sempre que isso aqui existe, tá? Então, sempre que existe mudança na velocidade, existe aceleração. E obrigatoriamente, sempre que tem aceleração, tem mudança na velocidade, tá? As duas coisas existem juntas, elas não existem uma sem a outra. A única maneira de A ser zero é se a variação de velocidade for zero também, tá? E sempre que a variação de velocidade for zero, isso aqui é zero também. O que é esse delta V e delta T? É a mesma ideia, né? Lembrem, delta, né? O símbolo delta sempre significa variação, né? Mudança. Tá? Então, no caso, delta V por delta t, isso aqui é o que? A velocidade final, a velocidade num ponto futuro, menos a velocidade inicial, a velocidade no instante anterior, dividido pelo intervalo de tempo, o tempo final menos o tempo inicial. Notem que é a mesma coisa que a gente tinha escrito antes no ΔX, né? Lembrei, o ΔX era x final menos x inicial, o ΔV é v final menos v inicial, o ΔT é t final menos t inicial, e sempre que a gente tiver um delta alguma coisa, vai ser isso. Tá? Vai ser o mais novo, mais recente, menos o mais antigo. Tá? Então, essa é a definição de velocidade. Tá? É isso aqui, isso é basicamente o que vocês têm que saber. O quanto mudou a definição de aceleração, né? O quanto mudou a velocidade em tanto de tempo. E existe um tipo especial de movimento, tá? Que é o chamado movimento uniformemente variado. Olhem a palavra aqui, variado. E ele acontece quando a aceleração é constante. E, na verdade, a gente sempre vai trabalhar aqui com aceleração constante, tá? A gente não vai ver casos de aceleração mudando. Se por acaso a gente tiver a aceleração mudando, só o que a gente vai olhar vai ser a média da aceleração. E aí a média vai ser aquela mesma ideia, né? É isso aqui também, tá? Então, quando a aceleração é constante, tá? A gente tem esse movimento que é chamado de movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Notem que o que a gente fez foi acrescentar uma letra aqui, né? Antes a gente falava do MRU, e lembrem, o MRU é o movimento retilíneo uniforme, e o uniforme aqui significa velocidade constante. Agora a gente mudou um pouquinho, é o movimento retilíneo uniformemente variado. O que que isso significa? Que a velocidade muda de maneira constante, né? Ou seja, a aceleração é constante. Então, de novo, né, para lembrar vocês, então, sempre que a gente vir em um gráfico que é de velocidade por tempo, uma coisa que não é uma reta horizontal, tá? Então, de novo, isso aqui, né, vamos dizer que seja, sei lá, 10 aqui, em metros por segundo, e tempo está em segundos. Então, se a gente viu aqui uma reta horizontal, o que que significa? Que para cada instante de tempo aqui, a velocidade é 10. Então, aqui v igual a 10, aqui v igual a 10, aqui v igual a 10. Ela não muda nunca. Agora, quando a gente vê alguma outra coisa, por exemplo, uma coisa assim,
Então, a velocidade está mudando, né? Porque a velocidade aqui no início era zero, esse é o nosso zero, e aqui ela chegou em v igual a 10 também. Portanto, isso é mudança de velocidade. E se existe mudança de velocidade, existe aceleração, né? Então, essa aqui é uma coisa que tem aceleração, quanto que essa daqui é uma coisa que não tem aceleração ou tem aceleração nula, a gente pode dizer assim também, né? E a gente pode ver o contrário também, né? A gente pode ver uma reta que vem assim, por exemplo. Isso aqui também é variação de velocidade, porque aqui no início a gente tinha velocidade igual a 10, e aqui a gente tem v igual a zero. Portanto, mudou, a velocidade mudou, né? Então vamos só mostrar como que fica isso aqui diante da nossa definição, né? Então a gente definiu, né, a aceleração é ΔV por ΔT. Vamos colocar aqui alguns valores, então vamos dizer que isso aqui seja 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos dizer que isso aqui seja 3, 1 e 5 segundos, tá? Não está muito bem marcado, mas não tem problema. Então vamos ver o primeiro caso, tá? Aceleração para essa reta aqui. E a gente quer saber isso para, vamos dizer, o tempo inicial igual a zero e o tempo final igual a 5. Então, como que a gente vai calcular? ΔV, né? Então é V final menos V inicial por T final menos T inicial. Então, isso aqui é o quê? V final é 10, V inicial é 10 também, T final é 5, T inicial é zero. Então, isso aqui dá zero dividido por 5 dá zero. Portanto, aceleração, zero. Quais são as unidades de aceleração, né? Muito importante. Então, vamos pensar na nossa definição anterior aqui, né? O que que é isso? Delta V por delta T. Então, se a gente olhar a aceleração, ela é o quê? Velocidade, a velocidade é metros por segundo. Mas a gente está dividindo isso aqui por segundos também. Tá? Portanto, isso é a mesma coisa que fazer metro dividido por segundo vezes segundo. Então, a aceleração, ela está em metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, notem, essas aqui vão ser as unidades no sistema internacional. Unidade de aceleração no sistema internacional, metro por segundo ao quadrado. Né? Então, como a gente estava aqui no sistema internacional, né, segundo, metro por segundo, isso é 0 metros por segundo ao quadrado. Vamos ver esse outro gráfico aqui. Então, aqui a gente quer olhar também a aceleração para T inicial igual a zero, T final igual a 5 também, tá? Tá em 5 também. Aí, o que que a gente precisa? Calcular a aceleração, né? Aqui de V final menos V inicial, dividido por T final menos T inicial. Portanto, isso aqui é, vamos lá, V final é o quê? 10. Essa curva chegou aqui no 10 em T igual a 5. Então, é 10 menos inicial era zero, dividido pelo intervalo de tempo, né, que é 5 menos zero, 5. Então, isso vai dar 10 dividido por 5, vai dar 2. 2 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Por último, vamos fazer essa outra aqui, né? Que a gente quer calcular a aceleração, dado um t inicial de zero e um t final agora de 3. Tá? Então, vamos lá. A aceleração vai ser o quê? Velocidade final. Mas notem qual é a velocidade final agora aqui. É zero, né? Velocidade final é zero. Aqui a velocidade é zero, zero. Então, fica zero menos a inicial, que é 10. Ele começou lá em 10. Então, zero menos 10, dividido pelo intervalo de tempo 3. Então, isso aqui vai dar menos 10 sobre 3. Então, aproximadamente
menos 3,33, né? Que metros por segundo ao quadrado. E vejam qual é a diferença importante que existe aqui, é que quando a gente tinha essa reta para cima aqui, subindo, né? A aceleração aqui foi positiva, né? Foi mais 2 metros por segundo ao quadrado. Quando a gente tinha a reta horizontal, a aceleração foi nula. E quando a gente tinha essa reta descendo aqui, a aceleração aqui foi negativa, foi menor que zero, né? Ela foi menos 3,3 metros por segundo ao quadrado. Então vejam, essa coisa ser positiva ou negativa, né, está associado à inclinação da reta, né? Porque lembrem, vocês devem ter visto, imagino em matemática, né, quando a gente tem uma reta, né, uma equação do tipo y igual a ax mais b. Se esse a aqui é positivo, então essa reta é crescente. Se o a for negativo, então a reta é decrescente. Se o a for zero, então é uma constante, né, só b. Vejam que é a mesma coisa aqui, né? A gente continua naquela mesma linha de pensamento, tá? Então, tentem sempre notar esses padrões que existem entre as coisas, né? Porque muitas vezes alguma coisa que vocês já aprenderam em na mesma disciplina, em outra parte ou em outra disciplina, em outro conteúdo, vocês podem usar aqui, tá? Então, é sempre importante vocês tentarem ver esses padrões, porque isso vai facilitar a vida de vocês. E aí vocês não vão achar que alguma coisa que parece nova, vocês estão vendo e acham que essa é a primeira vez que vocês estão vendo, e aí vão ficar assustados com isso, mas ela não é tão nova assim, porque vocês já viram em outra forma.